Dois times da NFL numa encruzilhada e um prestes a decolar. Fala, meus queridíssimos jovens maravilhosos. Semana 9 começando com tudo, com uma grande vitória do New York Jets em cima do Houston Texans, né? Por falar em times sob muita pressão, que tal o New York Jets vencendo e jogando muito bem no segundo tempo? Aaron Rodgers e o Garrett Wilson fez aquela recepção realmente espetacular. Davante Adams aparecendo com touchdown. Esse é o time de Nova York que a gente quer ver o ano inteiro. E aí, por outro lado, Houston Texans não conseguiu proteger o seu quarterback, CJ Stroud. Um aproveitamento de 43% contra os Jets no jogo do ano passado. Nessa partida, perto de 37%, 11 de 30. Um verdadeiro desastre, tá? Mas eu queria falar de algumas outras equipes que passam por um momento muito interessante aqui. E eu começo com os Colts colocando Anthony Richardson no banco, tá? O Anthony Richardson, que na semana passada foi um desastre. 10 de 32 nos passes, semana anterior 10 de 24, mas foi uma escolha número 4 de draft. Os Colts têm 4 vitórias, 4 derrotas, não tem uma grande defesa, tem uma defesa ruim contra o jogo terrestre e também tem tido problemas contra o passe. E não é um time que vai ameaçar o Super Bowl nessa temporada, simplesmente não vai. E com o Joe Flacco sendo titular, não vai ameaçar o Super Bowl no ano que vem, se é que o Joe Flacco vai voltar a jogar. Por que eu menciono o Joe Flacco? Porque os Colts acabaram de colocar o Anthony Richardson no banco, né? Uma escolha altíssima, um incrível investimento. Sinceramente, olhando no Flacco e no Richardson, tudo que o Flacco fez no ano passado era para ele ser o titular basicamente na semana 1 nessa temporada. O Richardson teve uma amostra de 4 jogos no início da temporada passada. Eu achei que ele até teve alguns momentos, eu tava até empolgado para ver o que ele ia oferecer para essa temporada, mas ele começou mal a temporada, voltou agora de lesão e voltou muito mal. Mas mesmo assim, os Colts precisam se perguntar, cara, qual é o quarterback que possivelmente vai nos levar a um Super Bowl? E eu acho que a resposta nesse momento é claramente nenhum dos dois. Então vamos fazer o melhor com o que a gente tem e vamos tentar ganhar alguma coisa nessa temporada. É basicamente isso, eu acho, que passa pela cabeça dos Colts. Agora, você sempre joga pra ganhar. Você quer colocar sempre o melhor jogador, mas nem sempre foi assim com os Colts. Tanto é que o Richardson voltou de lesão e voltou a ser titular, sendo que o Joe Flacco estava jogando bem. Joe Flacco, 7 touchdowns, uma interceptação nessa temporada, estava conduzindo muito bem esse ataque dos Colts. Então, os Colts não estavam pensando que a única coisa era vencer jogos nessa temporada. Não, eles estão pensando tão bem no desenvolvimento do seu quarterback Anthony Richardson. Então a gente chega aqui, depois de 2 jogos terríveis do Richardson, e ele vai para o banco. O Anthony Richardson nunca foi um grande jogador. Na carreira, no college, ele também não foi um grande jogador. Ele tem algumas ferramentas físicas que chamam muita atenção e é por isso que ele foi uma escolha altíssima no draft. Eu sinceramente acho, e eu sei que a amostra é pequena, metade dessa temporada, e ainda perdeu alguns jogos, e apenas 4 jogos no ano passado, mas eu acho que os Colts não imaginam que o Richardson vai ser o seu quarterback do futuro. Sinceramente, não fique surpreso se o Indianapolis Colts investir num novo quarterback em breve aqui, tá? E o Joe Flacco, eu acho que vai jogar bem. Eu acho que ele jogou bem no ano passado, quando ele foi contratado pelo Cleveland Browns. E eu acho que ele vai se encaixar bem nesse ataque dos Colts. Eu acho que os Colts têm uma chance muito melhor com o Flacco para essa temporada, mas não é uma chance de Super Bowl. É uma chance de pós-temporada. Será que ameaça a divisão do jeito que essa linha ofensiva dos Texans está jogando? Tô começando a ter dúvidas. Stephon Diggs está fora da temporada, mas o Nico Collins vai voltar e eu acho que Houston vai vencer essa divisão. Mas os Colts jogam contra Minnesota, depois Buffalo, depois Jets, depois o Detroit Lions. É uma tabela meio complicadinha. Vamos ver o que o time faz contra o Minnesota Vikings nesse fim de semana. Eu, sinceramente, acho que os Vikings vão vencer essa partida e tem 2 jogadores que eu tô de olho nesse jogo para a equipe de Minnesota. Justin Jefferson trabalhando contra essa secundária dos Colts e o Aaron Jones correndo com a bola contra essa defesa de Indianapolis que vem sofrendo de um modo geral nessa temporada contra o jogo terrestre. Então, já meti 2 apostinhas safadinhas lá na stake. Justin Jefferson acima de 90 jardas, pagando 2,2 para cada erro apostado. Semana passada a gente
deu várias dicas aqui, a enorme maioria bateu, né? Vamos ver se a gente tem a mesma sorte nessa semana. E aí uma múltipla no Aaron Jones, mais do que 73 jardas e um touchdown, pagando 2,75 para cada real apostado. Aaron Jones um pouquinho sumido aqui nos últimos jogos, mas eu tô sentindo que ele vai dar uma engrenada aqui nessa partida. Bom, outro time que tá em apuros, que tá no momento crítico agora, realmente, é o Cincinnati Bengals, né, que levou uma surra do Philadelphia Eagles na semana passada por 37-17. Os Bengals não vão ter o T. Higgins nessa partida, então tudo vai cair nos ombros de novo aí do Ja'Marr Chase, talvez um pouquinho de Mike Gesicki nesse jogo contra a equipe do Las Vegas Raiders. Depois tem os Ravens em Baltimore, tem os Chargers em Los Angeles, tem um jogo contra o Pittsburgh Steelers em casa. Então esses próximos 4 jogos vão basicamente falar do rumo, né, ditar o rumo dos Bengals nessa temporada. Mas esse jogo em casa contra os Raiders, para mim, é simplesmente essencial. Então a gente tá falando de um time também nessa temporada que tem tido seus altos e baixos. T. Higgins, um jogador que tem sofrido com várias lesões. Pode ser o fim de uma era em Cincinnati. Pode ser o fim desse trio, Ja'Marr Chase, T. Higgins e Joe Burrow, né? Então, e se perder esse jogo, cai para 3-6, com uma campanha muito complicada pela frente. Então, esse jogo contra os Raiders, para mim, é muito importante para as chances do Cincinnati Bengals de ir para os playoffs. Agora, quando você tem o Joe Burrow, você pode engrenar e as coisas podem mudar, obviamente, na segunda metade da temporada. Eu entendo isso. Eu sou o último a descartar equipes, né? A gente lembra, ano passado o Buffalo Bills estava com uma campanha ruim nas últimas 5, 6 semanas da temporada. O time venceu tudo, acabou vencendo a divisão em cima do Miami Dolphins, né? Então o time cresceu no momento mais crítico e com o Joe Burrow isso pode acontecer também com o Cincinnati Bengals, mas uma derrota, depois talvez uma derrota contra os Ravens, colocaria numa posição que o time teria que vencer o resto de seus jogos para realmente ter uma chance decente de chegar à pós-temporada. T. Higgins, último ano de contrato, Ja'Marr Chase, que é um contrato novo, historicamente os Bengals não gostam de pagar os seus jogadores, tá? Obviamente tiveram que pagar aí o Joe Burrow, mas é algo pra gente ficar de olho. Então esse jogo significa bastante e eu vejo o Ja'Marr Chase aparecendo nessa partida com big plays, né? Ele anotou um touchdown em 5 dos últimos 6 jogos e ele tem tido big plays, especialmente na ausência aí do T. Higgins, que já perdeu algumas partidas nessa temporada. Então minha apostinha safadinha lá na stake é que o Ja'Marr Chase vai ter uma recepção acima de 27 jardas, pagando 1,99 para cada real apostado. E o Mike Gesicki, que teve 7 recepções, 73 jardas na semana passada, eu acho que ele passa das 38 jardas, sendo o alvo número 2 dos Bengals nessa rodada. Se ele passar dessa marca, tá pagando 2,1 para cada real apostado. Lembrando, para você que quer fazer sua apostinha safadinha e graçadinha lá na stake, tem várias promoções. Uma é, se aposta no vencedor, seu time está vencendo por pelo menos 7 pontos no fim do terceiro período, não vence o jogo, mesmo assim você ganha a aposta, isso até $100, perto de R$570, realmente sensacional. Vou deixar o link aqui da stake aqui na descrição para você fazer o seu cadastro, o seu primeiro depósito, não é verdade? Time que tá prestes a decolar, né? Então esses dois times aqui, o Bengals e os Colts, estão me chamando muita atenção, um momento muito crítico aqui. Como eu disse, os Colts, não necessariamente nessa temporada, mas no futuro do time, né? E o Cincinnati mais focado nessa temporada e também o fim de uma era em breve aí, se o Ja'Marr Chase, T. Higgins forem embora, né? Tudo começa realmente a mudar. Mas um time que eu acho que está prestes a decolar nessa temporada, eu sei que a campanha já é boa, é o Philadelphia Eagles. Eu adorei o jeito que eles jogaram contra os Bengals na semana passada, achei que a defesa jogou bem demais, e eu vi um time de Super Bowl nos últimos 20 minutos, até falei sobre isso um pouquinho no Povo Paulo. Se o Jalen Hurts continuar jogando como vem jogando, A.J. Brown, suas big plays, Devontae Smith com as suas big plays, às vezes demora um pouquinho para
as defesas do Vic Fangio, que é o coordenador defensivo dos Eagles, realmente engrenarem. E eu sinto que essa defesa vem engrenando aqui nas últimas 2 semanas. Se deu 3 pontos contra os Giants, 8 sacks, 119 jardas. E aí, nessa última partida, foi lá e amassou o Cincinnati Bengals, permitindo apenas 17 pontos. E aí, o ataque, Saquon Barkley correndo big plays pro Devontae Smith, big play pro A.J. Brown, que tem sido um espetáculo nessa temporada. E agora o time enfrenta o Jacksonville Jaguars. Jacksonville, que é um desastre, talvez a pior defesa da NFL contra o jogo terrestre, né? Eu acho que os recebedores dos Eagles vão ter uma excelente oportunidade. Mas é um jogo interessante porque depois dessa partida, os Eagles têm 2 rivais de divisão para realmente o time se posicionar dentro de sua divisão, porque os Commanders estão jogando muito bem e nesse momento estão em primeiro lugar. Então você tem Jacksonville, você precisa se concentrar no Jacksonville. Você não pode, semana que vem é Dallas. Não. Né? Jacksonville, depois em Dallas, depois o time recebe o Washington Commanders, depois viaja para os Rams e viaja para os Ravens, lá para Baltimore. Tá? Então são alguns jogos bem interessantes logo na sequência para a equipe de Filadélfia, tá? Mas semana passada, né, o Jalen Hurts 3 touchdowns terrestres, 1 touchdown aéreo. Parece que eu tava vendo o Jalen Hurts de 2022, que foi aquele quarterback que levou o Philadelphia Eagles até o Super Bowl. Então vamos ficar de olho aí nos Eagles aqui nas próximas semanas. É um time que, para mim, pode realmente ameaçar o Super Bowl se continuar jogando da forma que jogou aqui nas últimas 2 rodadas. Então, nessa partida, enfrentando a fraquíssima defesa aérea do Jacksonville Jaguars, eu vejo o A.J. Brown passando das 84 jardas, pagando 2,2 para cada real apostado. Ele tem pelo menos 84 nos 4 jogos nos quais atuou esse ano. Semana passada teve 84, 6 recepções contra o Cincinnati Bengals. Acho que ele é grande candidato a passar das 100 jardas aqui nessa partida. Vamos ver o que acontece. Não é verdade, meus jovens? Então é isso aí. Se quiser fazer sua apostinha, faz a apostinha lá na Stake. Como eu disse, tô deixando o link aqui na descrição. Vai ser uma grande rodada. Vários jogos muito interessantes. Para você que ainda não viu, né, o Povo Paulo com todos os palpites, comentários sobre todos os jogos, tá aí, foi o último vídeo no canal, não é verdade? Deixe seu like, meu jovem, ok? Deixe seu comentário, eu quero saber o que vocês acham, quem que vai vencer também aqui nessa próxima rodada. Será que os Eagles têm chances de Super Bowl? Será que os Bengals já estão fritos? Né? O Indianapolis Colts vai buscar um novo quarterback aí no ano que vem? Deixe seu comentário, beleza? E falamos em breve aqui no Jovem Canal. Grande abraço a todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço. Tchau! Muito engraçadinho esse novo vídeo, eu te falo. Muito safadinho esse vídeo.